6 meses na jornada de estudar japonês, mas na verdade nem tanto. Até meu último vídeo de 100 dias eu tava realmente com uma frequência boa. Eu só tinha deixado um dia de lado, mas depois daquilo eu tive uns conflitos pessoais, além de um burnout de Anki, e dei uma guinada para focar em outras coisas da vida. Eu quase desisti, mas não foi o caso. Foram umas 3 semanas que eu fiquei sem praticar direito, então esses aqui poderiam ser chamados de 5 meses? Na verdade, não. Eu comecei sim há 6 meses atrás, e como as pessoas normais de fato nem sempre conseguem se comprometer 100% com uma atividade todo dia para sempre, agora sim eu acho ainda mais importante compartilhar minha jornada, já que ela vai estar mais alinhada com a realidade de quem continua, mesmo que o andamento nem sempre seja o ideal, que mesmo com imprevistos e mudanças de plano, o que importa é continuar quando puder. Isso foi importante para eu sentir na pele o que eu já ouvia muito antes. A jornada para aprender um idioma não é uma corrida, é um percurso constante, sem linha de chegada. O que importa é comparecer com frequência, e agora eu tenho noção da longa caminhada que vai ser, e eu estou fazendo uma rotina menos intensa que antes, mas que ainda é efetiva e eu sinto que eu posso manter por muito tempo. E isso é o mais importante. Então, comparado a antes, que eu aprendia 20 palavras novas no Anki todo dia e sofria bastante com isso, decresci esse número para 10. Às vezes eu coloco uma a mais ou outra, e tem dado para levar bem até agora. Também cortei a leitura de qualquer novel indefinidamente. Elas são de um nível que só iam trazer desconforto durante muito tempo. Não valeria para trazer muitas melhoras, não. Então esse aqui é o meu Anki atualmente, e essas aqui são as minhas estatísticas para o meu deck de vocabulário. Então, como dá para perceber aqui, por volta desse período aqui, do comecinho de maio, eu dei aquela pausa que eu comentei ali, né? Dá para ver que foram vários dias assim faltando as revisões, alguns sem nenhum. Também não teve adição nova nenhuma nesse tempo, mas aí desse tempinho aqui para cá eu tenho retornado e mantido até recentemente uma boa frequência, certo? E então é isso daqui, mantido uma frequência aqui pelos últimos um mês e pouco, e o tempo que eu fiquei meio que em off assim foi esse tempo aqui. Uma coisa interessante que eu queria adicionar sobre a aquisição de vocabulário é mais ou menos isso daqui, passando por todas as estatísticas. Teve um card que eu adicionei recentemente que explica isso. Esse vocabulário aqui, essa palavra aqui é Taisen. E o que acontece com Taisen? Uma coisa que eu percebi foi que o japonês frequentemente não é intuitivo como se lê uma palavra ou então qual é o significado dela. Mas recentemente eu tenho visto vários exemplos em que acontece o mesmo que acontece com essa palavra aqui, Taisen, que é, apesar de que normalmente quando você vê uma palavra nova, você dificilmente vai saber o que ela significa e como ler ela, mas em alguns casos isso acontece, que é o exemplo dessa. Então, essa palavra aqui eu não conhecia até um tempo atrás, eu vou colocar ela para aprender a partir de amanhã, mas assim que eu vi, eu já sabia mais ou menos o que ela significava e como se lia. Porque aqui a gente tem esse kanji, tai, normalmente ele significa uma coisa que vai contra a outra, de encontro à outra, e ele se lê tai, porque em vários exemplos igual aos que eu coloquei aqui, por exemplo, essa palavra que é taiyo, que significa reagir a algo, reagir a alguma coisa que aconteceu com você, ou essa aqui hantai, que significa ir contra algo, você ser oposto, o lado oposto. Então a gente tem taiyo, hantai, os dois são tai, e os dois são de ir em oposição, e a gente tem essa daqui, que é a sen, e uma das leituras que eu conheço é essa sen, deve ter outras. Então a gente tem exemplos nessa palavra aqui, que é sensou, que é guerra, batalha, e nessa daqui sakusen, que é estratégia. Então, os quatro aqui estão relacionados a essa coisa de ir contra algo de guerra, e os dois normalmente se leem aqui tai e sen, sen na verdade aqui. Então, Taisen faz sentido, e era realmente isso, ela é Taisen, e intuitivamente eu posso dizer que ela significa enfrentar alguém, ir contra um adversário. E é muito legal que isso aconteça, porque o que eu estou fazendo aqui hoje em dia
é adicionar 10 palavras novas por dia, em vez das 20, né? Só que aí, isso aqui às vezes pode ser um pouquinho lento demais, mas é o que eu estou conseguindo fazer no momento e tá indo bem. Então eu adiciono novas aqui e desse card que já existem tem 3.000, mas poxa, de vez em quando eu vou adicionando. Eu já adicionei 62 que não estavam nesse deck pronto aqui, que são algumas que eu encontro e que já não estavam originalmente nele. E assim, 10 por dia, quando eu encontro uma palavra dessas aqui, que às vezes eu posso até não adivinhar assim a leitura dela e o significado, mas quando ele é bem lógico de eu saber, eu consigo aprender bem mais fácil. São poucas até, mas isso é o que me garante que eu consiga às vezes aprender mais do que 10 palavras por dia, o que vai ajudar muito a aumentar o vocabulário mais rápido, porque 10 por dia tá bom, mas não é tanto assim não. Então, o que eu tenho feito e como tá o andamento da minha abordagem? Eu continuo com aquele plano da escadinha de compreensão que introduzi no vídeo passado de 100 dias. Então, no último vídeo, eu tava aqui em Gakogurashi. Bom, por agora eu terminei praticamente todos os dessa página do JPDB. Assisti todos esses, totalizando uns 400 episódios, às vezes até mais, porque eu posso ter visto no off ou não ter contado direito, porque né, não faço um tracking tão bom assim. Novamente, todos eles só em japonês e com legendas em japonês. Eu não vou parar para comentar sobre cada um, então, num geral, deu para entender o plot e não me perder em todos eles, exceto por esse Mikakunin aqui. Ele foi difícil pra caramba e eu não tenho certeza do que estava acontecendo na história. Tem alguns mais difíceis que outros, em alguns eu chego a sentir que eu entendia uns 90% e não perdia nada, em outros uns 60%. Eu continuo com aquela sensação de fragilidade, de que às vezes as falas só vão surgindo e eu não consigo pegar significado delas e elas só vão embora para dar lugar às novas. Mas agora não está tão intenso quanto antes. Dá para perceber claramente que quanto mais se escuta, mais seguro e precisando de menos esforço vai ficando o entendimento. Mas claro que tudo depende do nível do material que se consome. O nível ideal é o que você entende a maioria, mas ainda é desafiador com alguma parte mais obscura. Eu tento me manter nesse nível e nele eu várias vezes preciso ficar voltando às falas algumas vezes para entender exatamente o que foi dito. Novamente, isso para esses conteúdos que são feitos para nativos, mas ainda considerados bem fáceis. Com conteúdos que não são, aí eu entendo perto de nada sempre. Inclusive, um bom exercício para humildade foi tentar ouvir uma audionovel. Essa audionovel aqui do Herói do Escudo, que eu consegui acompanhar e não me perder por umas 2 horas. Eu conseguia me situar porque eu já tinha visto o anime antes e conseguia identificar o que estava acontecendo. Mas depois disso tudo virou um emaranhado de sons estranhos e eu tive que parar. Quanto a leituras, eu vou me manter lendo mangás apenas. Depois de 6 meses eu sei que eles dão bons resultados. São uma ótima ferramenta para pegar os padrões da língua de uma forma bastante efetiva. Depois de ter terminado Tea Sweet Home, como eu disse no último vídeo, eu tentei subir demais o nível. Então, pouco mais de 3 meses que eu comecei fui ler esse mangá aqui da Nagatoro. Mas ele estava num nível tão acima do meu que não me traria benefício nenhum continuar. Alguns dias depois, a estratégia que eu tive foi de seguir a mesma lista do JPDB, só que com os mangás que os animes estavam adaptando. Então eu fui ler esse aqui do Wataten, já que o anime era fácil, o resto do mangá devia estar mais ou menos no mesmo nível ali. Então, nesses últimos meses, eu tenho lido os 12 últimos volumes de Wataten, do 5 ao 16. Eu terminei o 16 há uns dias atrás. Ele é mais complexo do que Tea Sweet Home, que foi o primeiro que eu li, mas nem tanto. Se Tea é para crianças de 4 a 7 anos, o Wataten pode-se dizer que seja para crianças de 8 a 12 anos. Então, no começo de Wataten eu tive bastante dificuldade. Foi penoso, mas não demorou muito para ficar mais tranquilo. E ele me ensinou muito, tanto que no último volume eu arrisco dizer que estava até fácil. Mas claro que pelo meu vocabulário limitado, teve algumas palavras que eu não conhecia ainda. Aí ontem mesmo eu comecei o próximo, que é Gakogurashi. Coincidentemente o mesmo que eu estava vendo o anime no último vídeo, e de novo, um salto de dificuldade. Eu li só o primeiro volume e tem muito mais palavras que eu não conheço, e umas construções de frases bem complexas. O que eu notei é que, como ele não é Slice of Life exatamente, foi bem mais rápido de ler. Eu terminei no mínimo em metade do tempo que um volume de Wataten, mesmo ele sendo mais difícil.
Ele não é muito denso de vocabulário e por isso eu não sei se eu vou continuar lendo ele. Mas o plano é esse, é continuar completando mangás indefinidamente, de forma que o próximo seja um pouco mais difícil que o anterior. O que pega mais é que conforme a dificuldade vai aumentando, o nível das palavras mais raras aumenta muito. O mangá de Nagatoro, por exemplo, que eu li uns 4 volumes, até agora, perto dos 6 meses, tinha bastante palavra que está fora do meu radar de aprender em muito tempo. Essa é a minha maior deficiência, o vocabulário, e nem é algo que dá para controlar. Isso faz os conteúdos mais complicados estarem num nível muito mais alto do que você poderia esperar logicamente. Porque se você não sabe as palavras, não tem o que fazer de jeito nenhum. Dá até uma frustração porque eu não posso sair dessa zona de conteúdos mais limitados que eu nem gosto, senão minha aquisição vai diminuir muito e como a maior parte do conteúdo não é fácil, eu me sinto ainda meio que um café com leite da sociedade que não pode fazer coisas mais sérias, tipo poder escolher coisas que eu não saiba que já são mais fáceis, porque praticamente tudo que eu sei que não é fácil, eu provavelmente vou entender perto de nada, se não nada mesmo. Fora tudo isso, eu ainda uso frequentemente a estratégia de repetir conteúdo. Então, desses animes facinhos aí, sempre que tem um que eu acho que vai agregar um valor legal, eu fico repetindo 6 episódios dele na semana. Quando eu repito várias vezes, eu vou desbloqueando mais entendimento, o que é importante, então eu devo continuar com essa estratégia mais um tempo. Só que dá trabalho ainda ficar editando para pular as partes sem diálogo, então alguma hora eu vou parar. No geral, eu tô relativamente satisfeito com o que eu consegui até agora. Pelo menos eu consigo entender material que é nativo de fato e não algo feito para quem tá aprendendo a língua. E isso é um sinal que algum progresso tá sendo feito. Também entendo que eu tô ruim pra caramba, iniciante mesmo. Mas como dito antes, não é uma corrida, eu não tenho um lugar que eu quero chegar, então só devo continuar sem me forçar demais. Eu tenho certeza que cada vez que eu voltar aqui eu vou estar melhor do que a última, porque é o que tem acontecido. A próxima atualização deve sair quando eu tiver com 1 ano, mas quem sabe o que pode acontecer até lá. Então não é certeza se vai ter. Falou!